Trump proclama Semana do Anticomunismo. Ele traz a palavra de servitude como um aspecto de uma sociedade comunista. Isso é uma questão muito interessante porque intelectuais americanos, dos quais o principal é o Victor Davis Hanson, falam sobre o movimento MAGA como uma ideia de resgatar uma sociedade cidadã. E a servitude está em antagonismo a essa sociedade cidadã. Então tem um aspecto simbólico muito interessante nisso que o Trump fala, e isso também se dialoga com uma série de questões envolvendo a geração mais jovem e a capacidade da geração mais jovem ter agência sobre o próprio destino, adquirir propriedade e serem cidadãos no conceito tradicional que vem lá de Grécia e Roma, mas é modernizado por estudiosos como esse que eu citei, o Victor Davis Hanson. Então esse é todo o segmento, toda a análise a respeito da tal Semana Anticomunista condensada. Muito bem. Os Estados Unidos foram chamados de a luz do mundo livre por uma série de líderes durante o período da Guerra Fria. Ali o mundo se dividia entre basicamente duas grandes potências. De um lado, a União Soviética, junto a outros países que comungavam da mesma ideologia, submeteu um terço da humanidade a uma espécie de escravidão, a uma espécie de autoritarismo que, não para menos, acabou por se tornar a maior fonte de mortes não naturais em todos os tempos. O estudioso R.J. Hamel, por exemplo, coloca 87 milhões de mortes não naturais, causadas pelo Partido Comunista Chinês só na China, um número que ele joga até mais para cima quando se fala da União Soviética. A coisa sempre fica em 10, 20, 30, 40 milhões e subindo daí para mais. O fato é, nunca nada matou tanto, e naquele período onde o mundo se dividia, isso era parte de um debate profundo não só sobre geopolítica, mas sobre economia, cultura e o futuro das sociedades do planeta. Esse contexto visceral leva a gente agora para um mundo complexo, onde, com a presidência de Donald Trump, um gesto simbólico é feito que ecoa parte do que vinha daquela época. O que vocês estão vendo aqui ao lado é uma das manchetes que estampou os jornais na sexta-feira. Não tive a oportunidade de abordar ela antes aqui no programa e hoje era um momento onde a gente conseguia um tempo para falar a respeito do assunto. É um anúncio da Casa Branca sobre a Semana Anticomunista. O anúncio é relativamente curto e eu creio que eu vou ler ele na íntegra com vocês para a gente começar a desdobrar o assunto. Você segue conosco conforme a gente parte das palavras da Casa Branca para análise em um instante. Estou buscando resgatar ele aqui nas minhas notas, um instante, por favor. Perfeito, tenho aqui. Vamos lá então. O que diz o pronunciamento de Donald Trump? Coisa curta. Nessa semana, a nossa nação observa a Semana do Anticomunismo, uma lembrança solene da devastação causada por uma das ideologias mais destrutivas da história. Através de continentes e geração, o comunismo trouxe devastação a nações e a almas. Mais de 100 milhões de vidas foram tomadas por regimes que buscaram erradicar a fé, suprimir a liberdade e destruir a prosperidade merecida através do trabalho duro, violando os direitos outorgados por Deus e a dignidade daqueles que oprimiram. Conforme nós honramos a sua memória, nós renovamos a nossa promessa nacional de estar firmes contra o comunismo, de nos erguer pela causa da liberdade e do valor humano, e de afirmar, uma vez mais, que nenhum sistema de governo pode substituir a vontade e a consciência de um povo livre. Por mais de um século, o comunismo não trouxe nada além de ruína. Onde quer que ele se dissemine, ele silencia os dissidentes, pune os crentes e exige que gerações se curvem diante do poder de um Estado ao invés de erguerem-se pela liberdade. A sua história é escrita pelo sangue e pelo sofrimento. Um lembrete sombrio de que o comunismo não é nada mais que outra palavra para servidão. Nos 34 anos, desde o final da Guerra Fria, o mundo testemunhou tanto o triunfo da democracia e a persistência da tirania, mas de novas formas. Novas vozes agora repetem velhas mentiras, as cobrindo na linguagem da justiça social e do socialismo democrático. Ainda assim, a sua mensagem permanece a mesma. Desista de sua liberdade, coloque a sua confiança no poder do governo e troque a promessa de prosperidade pelo conforto vazio do controle. A América rejeita essa doutrina vil. Nós seguimos uma nação fundada na verdade eterna de que a liberdade e a oportunidade são direitos de nascituro de cada ser, e de que nenhuma ideologia, seja estrangeira ou doméstica, pode extingui-los. Conforme marcamos a Semana do Anticomunismo, estamos unidos na defesa de valores que nos definem como um povo livre. Nós honramos as vítimas da opressão, mantendo a sua causa viva. Ao garantir que o comunismo e todo o sistema que negue os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade encontre seu lugar, de uma vez por todas, na lixeira da história. Eu, portanto, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, por virtude da autoridade a mim conferida pela Constituição e as leis dos Estados Unidos, aqui proclamo a semana de 2 de novembro a 8 de novembro de 2025 como a Semana do Anticomunismo. Eu aqui coloco a minha mão nesse 7º dia de novembro, no ano do Nosso Senhor, 2025,
e da independência dos Estados Unidos da América, o ano 250. Aqui então é o que está escrito no release de imprensa da Casa Branca a respeito da tal Semana Anticomunista. Palavras que também dão um tom que se relaciona com o que a gente discutia na pauta anterior quando se falava da eleição de Zoran Mandani. Não à toa, Trump utilizou as palavras socialista democrático, aquelas mesmas que Mandani utilizava. Eu quero aqui abrir por um espectro mais amplo essa conversa para a gente tentar sair do raso e ir para algumas das nuances que pontuam o que ele falou de forma muito interessante. Eu quero primeiro começar com o seguinte, aqui a gente tem uma pesquisa do Cato Institute, e lembrando, Cato é a palavra em inglês para Catão, um grande herói romano, e vou chegar mais no porquê da questão romana ser tão importante quando a gente discute isso. Isso aqui é parte de um artigo que está publicado ali, vamos lá. O título do artigo, Jovens americanos gostam demais do socialismo, e esse é um problema que os libertários precisam consertar. Vamos ler. Uma pesquisa recente do Cato Institute e do YouGov pinta um quadro preocupante. 62% dos americanos de 18 a 29 anos dizem ter uma visão favorável do socialismo e 34% dizem o mesmo do comunismo. Isso é chocante, dado que o comunismo é responsável por 100 milhões de mortes em todo o mundo e está enraizado no socialismo, a mesma filosofia que gerou tanto o fascismo de Mussolini quanto o nacionalsocialismo de Hitler. Favorecer o socialismo é flertar com a tirania. Isso é o que disse então o Cato Institute. Na esteira disso, a gente vê uma tendência que, de certa forma, remodela não só aquilo que é discutido como geopolítica ou as questões de conflitos entre nações, ou mesmo o que é a disputa dentro do Partido Democrata entre os moderados que herdaram um Partido Democrata profundamente anticomunista. Não esqueçamos que JFK, Kennedy, foi um dos presidentes mais anticomunistas da história americana, um democrata, e aqueles que são da ala mais radical, uma espécie de ala que acabou por herdar um legado da esquerda radical americana, no Partido Comunista Americano, o qual delata Whittaker Chambers, o Weather Underground, Students for Democratic Society, os discípulos de Saul Alinsky e por aí vai, nesse bojo mais radical do Partido Democrata. Isso detalha uma diferença entre aquilo que é o modo de vida americano e aquilo que é o que o modo de vida americano buscou suplantar, substituir ainda da independência dos Estados Unidos. Para a gente embasar isso, eu quero destacar um dos pontos que a gente leu agora há pouco da fala de Trump, proclamando a tal semana anticomunista. Ele falou o seguinte, eu quero resgatar aqui, 34 anos desde a Guerra Fria, quero achar a palavra específica, aqui. Por mais de um século, o comunismo não trouxe nada além de ruína. Aonde quer que se dissemine, ele silencia os dissidentes, pune os crentes e exige que gerações se curvem diante do poder do Estado, ao invés de se erguer pela liberdade. A sua história é escrita em sangue e sofrimento. Um lembrete sombrio de que o comunismo não é nada mais que outra palavra para servidão, servitude, em inglês. Vou fazer uma análise que pode parecer algo que se descola da realidade material que a gente está tocando, mas eu vou pedir que tenham paciência, porque o payoff vale a pena, a recompensa de entender essa análise ajuda a gente a entender muito a respeito de sociedades livres e sociedades autoritárias. É um conceito complexo que eu vou tentar condensar de forma simples aqui. Para isso, eu quero passar com vocês pelo que vocês estão vendo agora ao meu lado. Isso é uma matéria recente na Free Press, uma entrevista com o bilionário Peter Thiel, que, claro, foi um apoiador de Trump e é uma das pessoas que está na vanguarda da discussão de ideias quanto à inteligência artificial, sistemas econômicos e o que acontecerá com a direita americana daqui em diante. O que ele falou nessa entrevista, com o seguinte título, O capitalismo não está funcionando para os jovens, foi o seguinte: é extremamente difícil hoje em dia para os jovens se tornarem proprietários. Se você tem leis de zoneamento extremamente rígidas e restrições à construção de mais moradias, é bom para os boomers, a geração boomer, cujas propriedades continuam aumentando de valor. É terrível para os millennials. O debate que ele traz à tona nesse artigo é a questão que se relaciona precisamente com o diálogo quanto ao comunismo e servidão. Explicando o que eu quero dizer com isso. Uma das teses que pontua isso de forma mais clara é a do intelectual americano Victor Davis Hanson, que na sua obra-prima, The Dying Citizen, O Cidadão Moribundo, faz um comparativo. Ele fala o seguinte: na Roma Antiga, na Grécia, havia o que eram chamados das sociedades cidadãs. A partir do momento em que alguém tinha uma certa quantidade de terra, que conseguia produzir a própria comida, uma certa capacidade de estar armado e garantir a defesa da própria fazenda, da própria região, do próprio domicílio, propriedade, por vezes escravos, a capacidade de produção e a capacidade de armamento, ele adquiria propriedades de autonomia, autarquia,
de determinar a própria sobrevivência e o próprio destino. As cidades-estado gregas, e depois isso também foi profundamente impregnado no conceito de cidadania de Roma, trazia à tona a ideia de sociedades que eram repúblicas, uma congregação de cidadãos, uma congregação de sociedades com uma ampla classe média, espécies de sociedade que não eram divididas entre topo e base, mas sociedades com um meio amplo e uma série de concidadãos juntos por um mesmo propósito em uma fronteira segura e prosperando juntos. É mais fácil de entender o que isso significa se a gente comparar isso com o contrário. As sociedades que, ao invés de ter um largo meio e uma larga cidadania, são sociedades de topo e base. Sociedades comumente com um grande grupo de gente muito pobre, suscetível à inveja e suscetível à manipulação, e um grande grupo de gente muito rica, ou um grupo relativamente grande de gente muito rica, com a ambição de manipular aqueles que estão na base da sociedade e com a ambição de impedir que mais pessoas ascendam aquele patamar no topo. O conflito na Guerra Fria, de certa forma, entre sociedades comunistas e a sociedade americana já foi descrito por alguns intelectuais, coloco o Victor Davis Hanson aí, entre um conflito de uma sociedade topo-base no comunismo, com uma pequena casta de elite controlando o Estado e escravizando milhões, contra uma sociedade cidadã, que buscava, através da livre iniciativa, fomentar uma classe média ampla, um grande grupo de pessoas que pudesse ter o próprio domicílio, o próprio carro, agência sobre si, a própria família. Os Estados Unidos acabaram, na tese de Victor Davis Hanson, ainda seguindo com essa análise, por um longo período minando esse grande experimento de uma sociedade ampla de classe média e de uma sociedade cidadã. Para citar alguns dos exemplos que ele traz à tona na tese dele. Se estava falando sobre, por exemplo, a questão globalista, uma cessão de mais e mais da autonomia de leis aprovadas pelo Congresso americano representando seus cidadãos por legislação internacional, intermediação internacional, influência internacional. Depois, dívidas são outros dos fatores que ele coloca ali à tona. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos estudantes, ao entrar na faculdade, contraem uma dívida imensa para pagar pela faculdade, uma coisa que eles vão demorar, às vezes, décadas para pagar. Isso é equiparado, pelo Victor Davis Hanson, à servidão. Você acaba desprovido dos recursos necessários para, por exemplo, comprar uma casa. Então você aluga e gradualmente você perde a sua propriedade, a sua autonomia financeira, a autonomia de ser regido por leis feitas por pessoas que lhe representam e por aí vai. Até mesmo quando se fala da questão migratória. Mais e mais existe um grande grupo de não cidadãos no país, imigrantes ilegais que não gozam dos mesmos direitos que os cidadãos americanos, que podem ser utilizados de forma política. E, por anos, os republicanos denunciavam isso como uma espécie de estratégia democrata. Mais e mais ter imigrantes ilegais que pudessem constituir, eventualmente, uma base política com pouca transparência eleitoral. O ponto que se faz aí é um no qual essa semana de anticomunismo proclamada por Trump tem um cunho eleitoral, com a questão de Zoran Mandani. Mas tem ainda uma questão que passa por aquilo que é o ponto do sonho americano, muitas vezes citado, e o ponto de uma sociedade cidadã de meio amplo versus uma sociedade topo e base. É um gesto simbólico também daquilo que o próprio governo dele representa de certa forma, uma tentativa de reverter o processo que minaria sociedade cidadã e a transformaria em uma sociedade topo-base. Pessoal, eu não sei se ficou claro, eu entrei num tópico denso aí, mas depois eu leio os comentários e vejo o que vocês estão achando no final da live a respeito do assunto. Esse tipo de questão é às vezes complexo de navegar e exige uma linguagem um pouco mais complicada porque não dá para conseguir exprimir um conceito tão complexo com uma linguagem muito simples. Mas fiz o meu melhor aí, se ficou prolixo depois vocês me avisam.